Olá pessoal, esse vídeo tem o objetivo de ajudar vocês a conseguir fazer questões de concurso público utilizando a lógica. Questões que talvez vocês não façam a menor ideia de como fazer, nunca se depararam com esse tema ou não conseguiram ter tempo de estudar a respeito. E aí você tem que tentar utilizar uma estratégia para conseguir chegar próximo à resposta ou de forma certeira. Tá? Então, a ideia desse vídeo é ajudar vocês com possíveis macetes, ok? Bom, vale lembrar também que eu não estou incentivando ninguém a não estudar para a prova, tá? De concurso público, ou qualquer que seja a sua prova. É importante que vocês estudem, sim. No entanto, muitas vezes a gente se depara, sim, com questões que a gente não faz a menor ideia, ou questões que a gente fica na dúvida, né? Entre duas alternativas, tá? Então, a ideia aqui é usar macete, é buscar métodos para conseguir, né, chegar na resposta, no gabarito dessa questão, ok? Bom, vale lembrar também que isso não se aplica para todos os modelos de questão. Tem questões que são muito objetivas e daí você tem que saber de fato a resposta, tem que saber aquele conceito de forma precisa. Senão você não consegue acertar, você vai ter que ir pelo chute mesmo. Mas tem questões que tem como sim você usar uma lógica, porque o formulador de questão ele usa uma lógica para te induzir ao erro, ok, pessoal? Então, essa é a intenção do vídeo. E se você chegou no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever e também ativar o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, que também é recheado de conteúdos para concurso público, ok? Bom, é isso, bora começar. Vamos dar início à nossa análise de questões de concurso público, né? Buscando aqui macetes para estar ajudando vocês na hora de fazer uma prova. Primeira questão que eu vou trabalhar com vocês é uma questão de legislação educacional. Ela diz o seguinte: de acordo com a LDB, número 9.394, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto o ou exceto a. Bom, aqui ele pede a exceção, logo ele pede a alternativa errada. Primeira atenção tem que ser dada em relação ao comando da questão. O comando da questão tem que ser lido com calma. Agora eu vou analisar as alternativas como se eu não soubesse nada sobre a LDB, como se eu tivesse às escuras, usando apenas a lógica. Primeira alternativa diz: respeito à liberdade e apreço à tolerância. Faz sentido para você que o ensino respeite a liberdade do outro e que tenha apreço à tolerância, ou seja, que tolere as diferenças? Sim, faz sentido. Então, provavelmente, essa não é a resposta certa, já que eu estou buscando a exceção, a alternativa errada. Letra B. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Bom, ideias plurais, ideias diversas, variedade de ideias, variedade de concepções pedagógicas sendo aplicadas em uma instituição de ensino, faz sentido que haja essa diversidade, respeita a diversidade. Portanto, a letra B, por fazer sentido, provavelmente não é a nossa resposta. Letra C, liberdade para aprender e divulgação dos saberes. Bom, faz sentido, né, que o ensino ele seja diverso, que haja ampla divulgação dos saberes, né, já que eles não devem ser fragmentados, isolados, deve haver uma transversalidade, né, em relação a essa questão dos saberes. E também faz sentido que o ato de aprender, né, o processo de aprender, ele seja amparado pelo princípio da liberdade. Portanto, a letra C faz sentido e provavelmente não é a nossa resposta. Letra D, igualdade de condições para acesso e para permanência na escola. Sim, faz sentido que os estudantes, né, os alunos, eles tenham acesso à escola, mas não só que eles acessem, mas que eles tenham condições, sejam oferecidas para eles, condições para que permaneçam na escola. Por exemplo, um formulador de questão poderia colocar essa alternativa da seguinte forma: igualdade de condições para acesso, no entanto, a permanência na escola está condicionada a questões de rendimento. E aí ele coloca uma situação, né, uma condição para que a permanência ela não seja mantida. A partir do momento que o formulador coloca essa condição, ele torna a alternativa D errada. Eu só dei um exemplo para vocês terem uma noção de como é que um formulador de questão ele pode brincar com as palavras para poder tornar uma alternativa errada. E por fim, a letra E diz o seguinte: gestão autocrática do ensino público e aproveitamento da experiência extraescolar. E aí basta você saber o significado de autocrática. O que seria um sistema autocrático? É um sistema na qual prepondera um poder absoluto, um poder inquestionável, é um governo autocrático, autoritário. E claro que isso não faz sentido, né? Porque a ideia aqui é que você tenha uma democracia, que a gestão ela seja democrática. Então percebam que o formulador da questão trocou a palavra democrática pela palavra autocrática. E eles fazem muito isso. Eles trocam palavras, colocam palavras antônimas. E aí torna toda a alternativa
errada, tá? Portanto, a letra E não faz sentido e é a nossa alternativa errada e é a nossa resposta. Vamos analisar mais uma questão, mudando um pouquinho de assunto. Essa questão fala sobre o servidor público, sobre os deveres do servidor público e pede, dentre as alternativas, qual é aquela que contém um dever, né, do servidor público. Então, vamos utilizar a lógica para poder encontrar a resposta. Letra A. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, parente até o 2º grau civil. Bom, essa alternativa, ela parece estranha, né? Porque como é que você vai manter sob sua chefia imediata alguém tão próximo a você? Alguém que tem uma ligação de parentesco com você. A partir do momento que essas pessoas elas são próximas, elas têm esse vínculo, isso abre precedentes para quê? Para benefícios pessoais, para possíveis atos de corrupção. Então a A não faz sentido. Letra B. Promover manifestação de apreço no recinto da repartição? Bom, vamos pensar. A partir do momento que alguém expressa um apreço diferenciado para uma outra pessoa dentro do ambiente de trabalho, isso não é estranho? Isso não parece que aquela pessoa está tendo um tratamento diferenciado? E a ideia não é que todos sejam tratados de forma igual? Logo, a letra B também está estranha, então a gente já descarta como não sendo um dever do servidor público. Letra C. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Vamos pensar aqui. A sua chefia imediata pede para que você compre um presente para a filha dele ou para a esposa dele, ou pede para você pagar uma conta dele, uma conta pessoal dele. Isso não é estranho? Sim, isso não deve acontecer. O servidor ele não pode ter atribuições estranhas ao cargo que ele ocupa. Ele tem que executar as atribuições do seu cargo. Aí aqui ele coloca, exceto em situações de emergência e transitórias, que pode fazer ficar um pouco na dúvida. Para isso você pode fazer o seguinte, segura essa letra C, coloca ali um asterisco que talvez ela possa ser a alternativa certa, mas vamos continuar analisando as demais. Letra D. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder? Bom, gente, não tenha dúvidas, né? O servidor público ele deve se manifestar contra possíveis atos ilegais, contra a omissão e abuso de poder. Ele tem que se manifestar, ele tem que denunciar, ele tem que se posicionar. Isso é muito óbvio. Portanto, a letra D, ela sem dúvida nenhuma está correta. Então você já descarta aquela possibilidade da C estar certa. E só para a gente poder fechar, a letra E fala sobre cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade. Por exemplo, é você chamar um colega seu para poder fazer alguma função no serviço público, uma pessoa que não é servidora pública. Pode fazer isso? Não, não pode. Cada um tem a sua atribuição e as pessoas que fazem, né, executam essas atribuições, elas possuem um cargo público. Então, pela lógica, sem dúvida nenhuma, a letra D é a nossa resposta, ainda que a gente não saiba quais são os deveres de fato do servidor, ainda que você não tenha tido tempo de ler esses deveres, você consegue acertar essa questão pela lógica, tá, gente? Aqui a gente está trabalhando utilizando apenas a lógica. Vamos ver a nossa terceira e última questão, né, desse vídeo. Vamos tentar encontrar uma lógica nessa questão. Indique a opção correta. É uma questão voltada para o auditor fiscal do trabalho. A letra A diz o seguinte: o gestor público está sujeito à competitividade do mercado, devendo prestar serviços ao maior número de pessoas. Bom, a gente percebe aqui que ele está colocando o gestor público. Faz muito sentido que o formulador dessa questão tenha brincado com o público e com o privado. Por quê? Porque são palavras antônimas. Aqui ele está falando que o gestor público está sujeito à competitividade do mercado. Bom, pensando em setor público, o setor público ele atende ao coletivo, aos cidadãos. Ele tem como base a contribuição, né, dos cidadãos, dos contribuintes, né, o dinheiro que vem dos impostos. Quando a gente pensa em competitividade, a gente pensa, na verdade, no setor privado. O setor privado é que você tem ali diferentes empresas que oferecem o mesmo serviço e aí elas sofrem com a flutuação do mercado. Por exemplo, né, se uma empresa de telefonia ela está oferecendo um serviço novo, um serviço até então exclusivo, a empresa concorrente ela vai buscar oferecer esse serviço também e até mesmo entregar algo melhor, né? Ou seja, existe uma competitividade. Então essa competitividade ela faz muito sentido para o setor privado, né? No caso, para o gestor que trabalha no âmbito privado e não no público. Então provavelmente a letra A está errada. A letra B, o gestor público presta serviços à sociedade em prol do bem comum e o gestor privado está sujeito à venda de produtos e serviços. Bom, mais uma vez, quando a gente pensa em setor público, a gente pensa
em quê? Na coletividade. A gente pensa num serviço para o bem comum. Faz todo sentido essa frase. E o gestor privado, ele vai estar sujeito àquela flutuação no mercado, a questão da competitividade, da disputa, né, na venda de produtos e serviços. A letra B tem lógica, né? Então a gente coloca um asterisco nela que ela é um possível gabarito para essa questão. A gente continua analisando as outras alternativas, nunca vai de supetão de amar que acabou, continua analisando as outras alternativas. Letra C. O gestor privado deve prestar conta de seus atos à sociedade e tomar decisões transparentes, atendendo os interesses do usuário cidadão. Bom, essa prestação de contas à sociedade, ela faz sentido quando aqueles que compõem a sociedade contribuem para aquele serviço. De que forma? Pagando imposto. E a gente paga imposto, nós somos contribuintes para o funcionamento, né, do setor público, né? Então, nesse caso aqui, faz sentido que seja o gestor público e não privado. Letra D, o gestor público visa a sobrevivência e retorno do investimento e o gestor privado tem o dever de satisfazer os interesses do mercado. Bom, percebam, né, que o formulador dessa questão, ele trocou conceitos, inverteu conceitos. Isso é muito comum. Em vez de ele colocar que o gestor privado visa a sobrevivência e retorno do investimento, ele coloca que o gestor público que tem esse objetivo, né, ele troca. Então fiquem atentos, porque é muito comum fazer essa brincadeira de trocar conceitos. E a letra E diz que o gestor público foca a excelência dos serviços e o gestor privado é dependente dos contribuintes. Bom, gente, tanto, né, o gestor público quanto o privado, eles buscam que os seus serviços tenham qualidade. Pelo menos a intenção deveria ser essa. Na prática, a gente sabe que não necessariamente, porém na teoria deveria ser a busca sempre pela excelência dos serviços, tanto para o gestor público quanto para o privado, né? E sim, inclusive o gestor privado, ele é independente dos contribuintes. Quem depende dos contribuintes é o gestor público. Percebam também aqui que existiu uma troca também de conceito. Depois de analisar todas as alternativas, você vai lá no seu asterisco, que foi a letra B. Não existiu nenhuma alternativa que colocasse você em dúvida, né? Então, com certeza, a letra B é a resposta. Fala, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído, né, para os seus estudos, tenha esclarecido algumas dúvidas. E se você tem ideias, né, sobre novos vídeos relacionados a esse tema, né, a questão de experiência e convívio com o concurso público, né, coloca aqui a sua dúvida que eu posso tentar fazer um vídeo, né, que vai esclarecer a dúvida de muitas outras pessoas, ok? Bom, e também aproveita, né, que está aqui no canal e explora outros conteúdos que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.